Vamos? É tempo de jogo, é tempo de rugar. Vamos lá, rapaziada. Primeira rodada de La Liga. Como assim, primeira rodada? Voltamos no tempo e essa é a primeira rodada dos times que não jogaram, tá? Hoje eu não vou fazer um exclusivo tempo de Barça, vou tentar cobrir tudo aqui nesse joguinho, nesse vídeo, tá? Porque só tivemos 4 jogos nessa rodada. Tô deixando aqui bem bonitinho na minha colinha para pegar para vocês. Passar rapidinho para os outros jogos, dar uma atenção mais pro Barcelona e dar uma atenção mais pro Real Madrid, tá bom? Então, jogos da primeira rodada que aconteceram entre ontem e hoje, né? Vamos pegar aqui. Ai, ai, rapaziada. Jogos da primeira rodada que aconteceram entre ontem e hoje. Show. A gente teve Valência e Betis, essa enroladinha minha aqui. Valência e Betis foi um jogo bem rapidinho, bem tranquilo, tá? O Betis venceu o jogo por 1-0, o Valência ganhou o jogo aos 83 minutos com o Paco Garcia. 83 minutos ele abre o placar e foi tudo que aconteceu no jogo, tá? Teve lá suas grandes chances, o XG esperado para esse jogo era de 1 do Valência, 1.1 do Valência e 0.71 do Real Betis. Ou seja, o Real Betis não tinha não tinha criado muitas oportunidades, apesar de ambas terem finalizado muitos no gol, cada uma com 15 finalizações. As chances do Real Betis, as finalizações do Real Betis foram muito longe de serem boas sinalizações. O Valencia ainda teve uma grande oportunidade e não conseguiu converter, até por isso a gente teve um XG maior do Valencia do que do Real Betis. Tá? Vitória do Real Betis, isso conclui as rodadas, conclui desses dois times, agora todos estão em 2 rodadas. Vou passar em Celta e Osasuna primeiro, antes de falar do Real Madrid. Tá? Celta e Osasuna, rapaziada. Celta e Osasuna foi 2-1 para o Osasuna. Tá? O Celta saiu na frente do placar. O jogo aconteceu hoje, começou às 3h30. O jogo aconteceu hoje. Iago Aspas abriu o placar num chute onde ele corta para o meio da área e finaliza no canto do goleiro, 1-0. Porém, como essa La Liga está sendo marcada por jogadores que estão sendo expulsos, essa partida não podia ser diferente, tá? Aos 51 minutos, Marcos Alonso faz uma falta e é expulso de campo. E a partir daí o Osasuna cresceu e cresceu demais. 2 minutos depois, o Raul Garcia. Rapaziada? Não, perdão. O Barra, aos 54 minutos, empata o jogo. 2 minutos depois do Marcos Alonso ter sido expulso, o Barra empata o jogo. E aos 64 minutos, 10 minutos depois do empate, uma bola cruzada por escanteio, o zagueiro tenta sair jogando e enquanto o Osasuna tenta fazer uma jogada e ele chuta a bola e o zagueiro coloca as 2 mãos para frente assim, a bola bate na mão dentro da área, vocês sabem. É pênalti e com o pênalti marcado a favor do Osasuna, o Osasuna vira o jogo com o Budimir. Budimir faz o 2-1 e o jogo acaba por aí mesmo, tá, rapaziada? 2-1 Osasuna, grande virada, melhora a sua classificação ali. A gente não vai ficar falando muito de classificação agora no começo da La Liga, até porque 2 rodadas somente. Mas, dito isso, não vamos ficar falando segue o líder, Barça é líder de La Liga. Antes da gente falar do líder de La Liga, vamos falar do seu principal rival, Real Madrid. Finalmente, seja bem-vindo à temporada 27. Seja bem-vindo à temporada 26 e 27 de La Liga, Real Madrid. Real Madrid atropelou a Real Sociedad, que tentou jogar de igual para igual. A realidade é que se os jogadores do Real Madrid tivessem um pouquinho mais de eficiência, e olha que o jogo foi 4-1, se tivessem tido um pouquinho mais de eficiência, esse jogo tinha sido uma goleada histórica, papo de 7, 8-1, tá? Perderam muitas oportunidades, mas converteram a maioria delas, tá? Então a gente teve. O primeiro gol saiu com Kylian Mbappé aos 40 minutos, um golaço, né? Um achado do Federico Valverde do Kylian Mbappé na área. Ele domina já cortando o zagueiro, mete a bola na gaveta. A Real Sociedade desconta no primeiro tempo com Suskic aos 44 minutos. Porém, o primeiro tempo acaba, vem o segundo tempo. Aos 60 minutos, Kylian Mbappé de novo. Ele de novo.
Kylian Mbappé faz o 2-1 aos 68 minutos. Vinícius Júnior, numa bola brigada ali pelo Bellingham, recebe dentro da área, ele só tem o trabalho de empurrar, ele tá dentro da pequena área, o Bellingham já tirou o goleiro, já tirou o atacante, já tirou a porra toda, recebe essa bola na pequena área, faz o 3-1 e Kylian Mbappé fecha a conta com um hat-trick. Kylian Mbappé faz o 4-1. Excelente jogo do Kylian Mbappé, nota 10 pro Kylian Mbappé, tá? Não vou passar na hora de todo mundo aqui, vou passar só uns destaques aqui, umas coisinhas rapidinho aqui para falar do Real Madrid. Primeiro, o Mourinho repetiu as escalações. Terrível, não gosto. Tem que trocar o Konaté. O gol que saiu da Real Sociedad veio uma bola nas costas do Konaté. Não dá para um zagueiro de nível Real Madrid receber essas bolas, esses passes. Mas numa hora o cara vai acertar. Não pode. Tá? Não pode. O nível Real Madrid não pode acertar essas bolas. Carreiras. Tá na hora do Carreiras dizer tchau, pô. Aproveita a janela de transferência. Empresta esse cara, pô. Não empresta porque o Real Madrid tem, na temporada passada, sofreu muito com falta de jogadores. Então, mas Carreiras não dá. Tanto que aos 45 minutos entra o Cucurella. Bellingham fez um jogo excelente, então ótimo jogo do Bellingham, Mbappé, ótimo jogo. Aragulho fez um jogo ok, que não falei repetir a escalação. Bernardo Silva teve um jogo mais de controle. Foi ali, né, na média dele. Foi isso. Mourinho tem que mudar algumas coisas, mas o Real Madrid se acerta e finalmente é apresentado em La Liga. Tá? Que eu falei, não vou fazer tempo de Barça porque eu vou lançar mais um vídeo logo menos, tá, rapaziada, para falar do sorteio da Liga dos Campeões. Então vou falar do Barcelona aqui rapidinho. São só 4 times, 4 jogos, coisa rápida. Barcelona e Atlético Clube acabou de acabar. Atlético de Bilbao, Atlético Clube, depende do quão bilíngue tu tá hoje. Primeiro gol saiu aos 37 minutos com o Rafinha, tá? Um passe fenomenal de Pedro Gonzalez. Para quem ficou mal acostumado, que achou que Pedro Gonzalez não jogava nada por causa dessa Copa, chegou na Copa fisicamente mal, chegou cansado, sei lá, não tava 100%. Pedro Gonzalez é absurdo. Seja bem-vindo, Futebol 2.0. Vocês vê Pedro jogando bola no Barcelona, o nível que tem jogado no Barcelona, rapaziada, é assustador. É assustador, tá? Joga muito bola. Acha um passe pro Rafinha. Rafinha dribla o Nais Simão e faz o gol. E só assim vai fazer gol nesse goleiro, tá? Só faz gol nesse goleiro se você driblar ele, deixar ele lascado na jogada. Porque, sinceramente, o Nais Simão defendeu demais. O Barcelona ganhou de 2-0 e o Nais Simão foi eleito o melhor jogador em campo. O goleiro que sofreu 2 gols foi eleito o melhor jogador em campo. Vocês terem o nível que jogou o Nais Simão. Esse jogo era jogo de goleada do Barça, mas o Nais Simão estava lá e disse, no passaron. E aí não passaram, só 2 vezes. O segundo gol veio aos 82 minutos com Fermín Lopes. Tá? Fique de olho nesse moleque. Temporada passada, temporada absurda do Fermín Lopes. Só não foi para a Copa porque se machucou. Tá? E essa temporada já é segundo jogo do Fermín Lopes e 3 gols já, tá, rapaziada? Tá voando na briga da artilharia aí de La Liga, empatado com o Kylian Mbappé, que tem 3, fez 3 nesse jogo, Rafinha e agora Fermín Lopes, 3, tá? Vamos passar aqui pelos jogadores, dando nota para eles, tá, rapaziada? Gordon, vamos começar do goleiro, tô maluco, eu vi o Gordon, falei do Gordon. Juan Garcia, rapaziada, não tem nem o que falar do Juan Garcia. Deixa eu até confirmar, mas eu acho que o Bilbao deu pouquíssimos chutes ao gol. O Bilbao teve 0 grandes chances, chutes aleatórios, né? 5. Defesas do meu querido Juan Garcia, 0. Eles não chutaram no gol. O Juan Garcia não precisou trabalhar. Nota 7, que se precisasse trabalhar, tava lá, né? Paco Barci, excelente jogador. Excelente jogador. Se o Paco Barci fosse meio campo, ele jogava melhor do que muito meio campinho aí que tem nesse futebol mundial aí. Paco Barci, nota 9 pro Paco Barci. Eric Garcia fez arroz com feijão ali, nota 6. Gerard Martin, não gostei da partida do Gerard Martin, apesar de ter sido seguro, apesar de ter tido uma nota boa aqui no SofaScore. O Gerard Martin errou num lance, em alguns lances de se antecipar, de não conseguir rifar uma bola e tudo mais. Não gerou uma grande chance para o time, porque na que geraria, o Chaves Parte estava ligeiro e
fez a falta em um dos atacantes, acho que foi no Iñaki Williams, e sofreu amarelo por conta disso. E foi uma furada ridícula do Gerard Martin. Então, nota 5 para ele, tá? Não comprometeu muito, mas falhou em lances e prejudicou um companheiro com cartão amarelo, tá? Chaves Parte, moleque, fiquem de olho nesse moleque. Joga de lateral esquerdo, joga de lateral direito, joga de meio campo, joga de volante. O moleque é bom, moleque é bom. Se movimenta muito bem, sobe muito bem, defende muito bem. O moleque tá completinho, tá? Completinho. No meio campo a gente teve Bernal. O Bernal não comprometeu, conseguiu criar umas jogadas, conseguiu ajudar ali. Nota 7 pro Bernal. Falei a nota do Chaves Parte? 8. Fermin Lopes, gol, continuidade de jogada, não errou muito, não comprometeu nada. 8 pro Fermin Lopes também. Pedro Gonzalez, assistência, coisa linda ver o Pedro Gonzalez jogar, dá controle, dá continuidade, dá equilíbrio para um meio campo que sem ele não existe. Talvez agora com o Rodri possa ter melhor, mas o Rodri ainda não chegamos nele. Nota 8 pro Pedro também. Lamine Yamal, 7,5 pro Lamine Yamal. Por quê? Teve uma jogada que ele se associou ali com o seu time, recebeu a bola, se eu não me engano, do próprio Mark Bernal. Recebeu a bola na direita, ele poderia ter cruzado, ficou cara a cara, ele poderia ter tocado pro Gordon, assim como o Gordon fez no primeiro jogo dele. Tocou pro Fermin, é aquele, faz me abraço? Só que ele não tocou. Eu entendo, jogador, tá feliz pra caramba, acabou de ganhar a Copa do Mundo, é o principal protagonista desse time do Barça, querer fazer o seu gol, querer marcar os seus gols e tal. Só que. E o time já tava ganhando de 1-0. Mas só que é aquilo, rapaziada. O futebol é um coletivo. Lamine Yamal erra nessa decisão. Apesar de estar cara a cara com o goleiro, o outro companheiro ia estar cara com o gol. Sabe? Não ia ter goleiro. O passe, o toque simples, o Gordon iria fazer o gol. Não tocou, finalizou. O Nai Simon foi monstro nessa partida, já falei para vocês isso. E o Nai Simon defende o chute do Lamine Yamal. O Lamine Yamal acabou não conseguindo criar o suficiente, tocou, fez uns cruzamentos que depois veio o ADM e veio a perder alguns gols. Não considero perda de gol, né? Considero mais o Nai Simon effect. E o Nai Simon foi lá e defendeu também. Então, assim, tentou progredir, tentou criar, tentou jogar, mas foi fominha no momento que não precisava ser. Então, a nota do Lamine Yamal poderia ser um 9, cai para um 6,5 aí, rapaziada. Tá? Rafinha, monstro, lindo, perfeito. Zero defeitos. O único jeito de fazer gol do Nai Simon é driblando ele, matando ele, acabando com a carreira dele. Foi o que o Rafinha fez, recebeu a bola do Pedro, excelente, cortou o Nai Simon, fez gol. Nota 9 pro Rafinha. Falei que eu não ia dar nenhum 10, né? Só um 10 por jogo, por jogador, assim. O melhor jogador em campo foi o Kubarasi, de defesas e tudo mais, então fica ele com 10. Ou posso dar pro Nai Simon, que é goleiro dos caras, mas que partida, que partida. E o Gordon, para fechar, deu continuidade à jogada, faltou receber a bola do Yamal. Nota 7, nota 7. Dois jogadores que vieram do banco, Rodri, não comprometeu, não criou muito, deu só a continuidade ali e fez o arroz com feijão. 6 está ótimo. Dani Olmo conseguiu criar uma outra tentativa ali, nota 7. Júlio Koundé se embananou, mas se recuperou e conseguiu, sabe, jogar os minutinhos dele. Não dá nem pra criticar muito, não, né? Não dá nem pra avaliar muito ele, por conta do pouco tempo. Entrou aos 80 minutos, então vai uns 5 aí pra ele. 5, 6. ADM, falei que perdeu um gol, né? O Lamine Yamal fez um cruzamento milimétrico, ele só tem o trabalho de empurrar e ele ainda consegue jogar a bola no contrapé do goleiro, só que o Nai Simon era a noite dele, rapaziada. Era a noite dele. E aí o Nai Simon faz a grande defesa, o ADM perde as suas chances. Perdeu uma outra também que estava impedido, então isso acaba não entrando nas estatísticas. Mas se não tivesse impedido, não pode perder esse tipo de gol. Foi o outro cruzamento do Lamine Yamal e o ADM se antecipa e chuta e o goleiro já voando pro lado defende com o pé. Rapaziada, o Nai Simon quis muito. E o Cancelo, que entrou aos 85 minutos, só para cadenciar ali o jogo. Não fedeu nem cheirou, não deu tempo de avaliar um cara aqui em 85. Fica com isso aí, 5 para ele também. Rapaziada, eu volto logo menos, que eu vou já gravar logo em seguida aqui o vídeo da fase de Liga, da Liga dos Campeões.
Grande abraço para vocês e até a próxima.